Olá, bom dia. Pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Me chamo Camila, curso Ciências Biológicas na Uninter de Nova Biratã, e hoje vamos falar sobre células vegetais e animais. Bom, pessoal, fiz 3 experimentos utilizando células vegetais e animais. Antes de falar sobre eles, vamos falar sobre células. A célula é a unidade básica da vida de todos os seres vivos. São constituídos de células, mas a gente sabe que há diferentes tipos de células. Tem a célula eucarionte, célula procarionte. Dentro das células eucariontes, há variação às células vegetais, células animais, células de fungos, células de algumas algas, que se diferenciam de células vegetais. Células de protozoários. Conhecer sobre as células faz a gente compreender e entender como determinados organismos se relacionam com o ambiente onde vive. Vamos então ao primeiro experimento: célula animal. Para isso foi realizado a observação de células da mucosa oral. No primeiro experimento, pode observar algumas estruturas de célula, como a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. A membrana é o envoltório que delimita a célula. O citoplasma está localizado entre a membrana e o núcleo. É formado por uma matriz gelatinosa chamada citosol, no qual estão imersas as organelas celulares e, por fim, o núcleo. É o local onde está contido o material genético, o qual carrega informações genéticas do indivíduo. Não foi possível observar outras estruturas que fazem parte da célula, como os lisossomos, mitocôndria, citoplasmas e etc. Para que haja observação, seria necessário o uso do microscópio eletrônico de varredura. As células observadas nesse experimento têm formato arredondado e pertencem ao tecido epitelial da mucosa bucal. A função desse tipo de organização celular é proporcionar ao tecido o revestimento da superfície externa. Nem todas as células animais possuem o mesmo formato, porque elas desempenham funções diferentes, dependendo do tecido ao qual pertencem, bem como sua localização no organismo. O tecido epileteral tem células justapostas, porque está relacionado à proteção e revestimento. O tecido muscular tem células alongadas e contráteis, para permitir o movimento de estruturas ligadas a ele, e assim por diante. Saindo da célula animal, temos o segundo experimento, de célula vegetal. Usei o catafilo da cebola, a película transparente, para fazer a observação. No segundo experimento, pode observar algumas estruturas de células vegetais, aqui no caso da parede celular, da membrana plasmática e do citoplasma. A parede celular envolve a membrana plasmática e fornece a célula que dá o suporte estrutural e proteção, embora as células que compõem o epiderme da cebola sejam vegetais. Elas não possuem coloplastos. A função do bulbo da planta da cebola é armazenar energia e não realizar a fotossíntese. O formato da célula vegetal observada é retangular, enquanto as células animais são redondas e possuem formatos irregulares. As células vegetais, como a cebola, possuem formas retangulares e fixas. O último experimento também é sobre célula vegetal, mas não mais com o objetivo de realizar a observação das estruturas básicas da célula. Vamos observar a estrutura de amiloplastos. Os amiloplastos são organelas especializadas em sintetizar e estocar grânulos de amido. No terceiro experimento, vamos observar os aminoplastos, que contêm aminos que são polissacarídeos de reserva energética dos vegetais. O amido é um carboidrato composto principalmente por glicose, com ligações
glicosídicas. Ele é encontrado em sementes, raízes, tubérculos e bulbos. O amido é armazenado no vegetal e consumido em épocas favoráveis para a planta. As plantas adquirem esse polissacarídeo através das organelas denominadas plastídeos. O amido é sintetizado nos cloroplastos das folhas e amiloplastos de órgãos de reserva. A partir da polimerização, esse experimento mostra que os alimentos vegetais, como a batata inglesa, são fonte de energia para os animais. Levando em consideração os três experimentos, pode concluir que a estrutura comum das células observadas são a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Então é isso, galerinha. Muito obrigada.